Paz do Senhor, família. Mais uma edição do Despertar está no ar. Nesta semana não será diferente. Teremos um convidado que vai compartilhar conosco a experiência que ele está a viver dentro do seu lar. Você que é mãe, você que é pai, não saia daí. Acompanhe como as decisões que os pais tomam e o estado espiritual dos pais influencia na vida dos filhos. Samuel Atende, seja bem-vindo. Muito obrigado, Arlete Moço. Estou muito feliz. Desculpa. Arlete Dumbo. Arlete Dumbo, nem será desculpa. Não, entende-se, como casei-me recentemente, passar de um nome para outro ainda leva um bocadinho, um tempinho, não é? Mas entende-se, Arlete Dumbo, oficialmente. Muito obrigado. Sim, Samuel Atende, conte para nós como é que as decisões que tomaram em casa e o vosso estado espiritual têm influenciado na vida dos vossos filhos, comparando como é que eram eles antes das decisões tomadas. Muito obrigado, Arlete Dumbo, pelo convite aqui no programa Despertar para partilhar mais uma experiência. Nós, em casa, eu e a minha esposa, os meus filhos, anteriormente, eles sentiam-se muito acanhados no meio das pessoas. Eram muito tímidos, muito né? tímidos, e também tinham a dificuldade, ou seja, não cumprimentavam mesmo, né? As pessoas, quando iam ter contato com outras pessoas, não conseguiam cumprimentar. Não é porque não sabiam, não é? É por causa da timidez. Da timidez. Que eles tinham, não é? Sim. E nós também, em casa, não dávamos, né, esta instrução, esta educação. Nós não tínhamos aquela preocupação de instruir mesmo como pais, de olhar neles mesmo que temos que passar ali princípios, e também nós tínhamos que estar bem espiritualmente. Por quê? Porque quando você não está bem, não consegue enxergar. Exatamente. Não conseguiam enxergar, viam tudo como normal, algo normal. Muito natural. Então, eles tinham esta dificuldade, desde o mais velho até a mais nova, tinham esta dificuldade. E, no entanto, até, né, a mais nova não conseguia estar, ninguém conseguia pegar ela. Em todo lugar nós estávamos, as crianças podiam estar com, podiam estar mais com ninguém, porque eles não sentiam, né, a vontade no meio das pessoas. Mas nós achávamos como algo muito normal, muito natural. E também nós em casa, eu e a minha esposa, víamos isto, como me disse, como algo muito natural. Então nós não exercíamos como tal o nosso papel como pais, né? A nossa função de instruir eles, né? Lhes mostrar como é que a vida é. Também não tínhamos aquela responsabilidade de passar ele através das nossas atitudes, como Deus também fazia nas nossas vidas. E até muitas das vezes, quando lhe ofereciam assim presente, eles não conseguiam falar obrigado, não conseguiam reconhecer. E nós achamos também como algo muito normal. Nem né? já influenciavam, vai agradecer a tia. Não. Nós achamos algo muito normal. E também, muitas das vezes, quando tivéssemos, né, visita em casa, quer dizer que eles não conseguiam ter aquele respeito, aquela posição de que tem visita, nós não podemos estar ali. Não conseguiam porque nós não transmitíamos para ele valores, princípios, porque nós também achávamos como algo muito natural. Então, isto, com o andar do tempo, as decisões da minha esposa e as minhas decisões, Os pais em casa não percebiam, mas os de fora... sim, conseguiam dar conta. Né, como é que as coisas estavam mal, como é que os filhos se comportavam, né, e afora, porque a atitude dos filhos mostra quem são os pais, né,
uma má atitude de um filho mostra que também da casa dele é mesmo assim. Se o filho não cumprimenta, se o filho não agradece, se o filho não consegue ter controle no meio das pessoas, então mostra que também em casa é mesmo assim. Porque normalmente há algumas crianças que têm dupla personalidade. O comportamento de casa é outro, o comportamento da escola é outro, mas eles não. O mesmo de casa era o mesmo que apresentavam fora de casa, não é? Até mesmo na escola, Também. né? Na escola, porque isso também começou depois a influenciar no aproveitamento do rendimento escolar. Então, à medida que o tempo foi passando, graças a Deus, né, a mudança da minha esposa ao ponto de conversar comigo, de também eu passar a ter mais atenção para com ela primeiro, como mãe, já, eu passar a dialogar mais com ela como mãe. Então, isto permitiu também uma abertura em mim de começar a perceber que eu preciso de começar a desempenhar bem o meu papel como pai. Já. Estar mais presente significa dizer eu prestar mais atenção nos filhos, os mínimos detalhes, porque eu não tinha aquilo de sentar, né, com eles, de lhes acompanhar também na resolução das suas tarefas, não tinha aquela preocupação de orientar eles, de explicar a eles também como é que é a vida e também de passar a eles Deus através das minhas atitudes. Então foi necessário uma primeira mudança, né, de que também começar a olhar a minha esposa de uma maneira diferente, a passar a valorizar mais ela. E isto permitiu também eu passar a ouvir também ela. Quando também comecei a ouvir também ela, então ali eu comecei também a prestar atenção nos meus filhos. Então nós começamos a conversar mais sobre aquilo, que tipo de educação nós queremos para os nossos filhos. Então aí eu comecei mais a conversar com os nossos filhos, aí eu comecei a sentar mesmo com ele, acompanhar a resolução das tarefas, comecei a ter mais tempo para ficar mesmo em casa também, né? Com a minha esposa, com os meus filhos. Então isso começou a permitir com que exatamente eles, quando fosse que sair, começaram já nos primeiros sinais, começaram a saudar as pessoas, até começaram a perguntar, bom dia, boa tarde, como é que estão? Então isso começou agora a despertar em nós uma grande alegria. Os nossos olhos que estavam um pouquinho abertos, começou a se abrir um pouco mais. Depois, a minha esposa também começou também, né, a tomar outras decisões, a tomar decisões que, afinal, ela precisa também de me ajudar e eu também preciso de ajudar ela. Então, o nosso lar, o nosso ambiente de casa começou a ser um ambiente fértil, propício para paz, para tranquilidade. Aí, os nossos filhos, quando começaram a ir pela rua, na convivência familiar, na casa dos outros, já começaram a cumprimentar, né? Chegavam já, cumprimentavam. Quando recebiam algum presente, algum elogio, conseguiam já agradecer. Antes tinham dificuldade até de abraçar, né, outras pessoas, já começaram, exatamente. Então começaram a despertar isso, o afeto às outras pessoas, conseguiam abraçar as outras pessoas. Então isto começou a mudar o nosso ambiente de casa. Dali nós começamos a perceber, à medida que cada uma dessas mudanças foi acontecendo, cada uma dessas decisões, quer na minha parte, na parte da minha esposa, começou a acontecer. Então isso começou a despertar em nós e, afinal de contas, durante muito tempo, aquela desordem, aquela confusão que foi surgindo em casa, nas crianças, em nós, tudo aquilo deveu-se por parte de nós. Então aí começando a descobrir que quando eu e a minha esposa não estamos bem, temos diálogo, aí conseguimos resolver, ultrapassamos as situações. Então também o ambiente de casa, incluindo eles,
eles se sentem melhores. Então eles também conseguem também falar, dialogar. Antes ficavam acanhados, agora começaram a estar mais extrovertidos, mais comunicativos, porque também era difícil eles conversarem, porque nós também não tínhamos aquela cultura também de conversar Em com casa, eles em sim. casa. Manter todos aí sentados no domingo a conversar, era difícil. I'm not forsaken, ever. Com o tempo foi passando, aí começamos, né? Houve aquele momento de que eram assim momentos de fazer também em casa com as crianças, que eles também dificilmente eles tinham, tá vendo? Então aí começamos também a ouvir coisas por parte deles, que antes também nós não ouvíamos, porque nós não dávamos esta oportunidade. Eu te entrego o meu dia e tudo que eu for fazer. Te consagro a minha família, eu deixo tudo com você. Peço abençoe o meu trabalho e tudo que eu for fazer. O meu sair, o meu chegar, meu levantar e o meu deitar, é tudo teu.